O que acontece no mundo espiritual quando nós rezamos o Santo Terço? Olá, povo de Deus. Hoje nós queremos tratar sobre esse assunto. Quero trazer essa reflexão porque, para mim, também foi muito importante refletir sobre isso. O que acontece quando nós rezamos o terço? Porque nós temos a mania, não é, de rezar só, muitas vezes, só passar de bolinhas do terço. Não é verdade? Eu e você, às vezes na correria do dia a dia, eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa, aí já vai ali, vou aproveitar, vou rezar o terço. Mas esquece da profundidade que é essa oração. Uma oração do simples, mas que nos leva ao céu. E eu quero refletir com vocês alguns pontos que eu acho que é importante para nós. Nós precisamos primeiro ter essa sensibilidade de entender que a oração do terço, ela nos coloca nas mãos de Maria para adorarmos Jesus. Olha que beleza, que coisa linda. Maria nos conduz a Jesus. Os mistérios do terço, ela vai mostrar a vida pública de Jesus. Se eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus, nós temos sim, que seja 5 minutos, seja o evangelho do dia, nós temos esse tempinho. Mas, se eu não tenho, se eu rezar o terço, eu vivenciei aquele mistério, por exemplo, os luminosos, que fala ali da vida pública de Jesus. Olha que maravilha que eu contemplei. Mas se eu rezei simplesmente por rezar, eu só rezei. Eu não contemplei, não vivenciei esta graça que a igreja nos concede neste tanto terço. Então, o que eu quero aqui trazer para você e para mim? Como que nós vamos rezar o terço agora de uma maneira mais centrada, espiritual? Olhar para nós, olhar para aquele mistério que nós vamos rezar. Primeiro, aquilo eu já falei aqui, nós temos que olhar a parte espiritual. Nós estamos contemplando a vida de Cristo. Aquilo que eu já acabei de dizer. Mas nós estamos olhando para a vida de Cristo. Nós vivemos essa vida espiritual, essa ação da salvação de Deus na nossa vida, mais uma vez. O Deus que se fez pequeno, que se fez carne, habitou em nós. O primeiro mistério, se você rezar o rosário, é exatamente esse. O anúncio do anjo Gabriel a Maria nos traz, nos lembra que a salvação se fez presente, se fez carne. Então nós temos que lembrar disso, de toda a ação salvadora de Cristo, da sua encarnação, da sua morte e ressurreição. Depois, nós temos que lembrar que ela nos ajuda e nos protege do ataque do mal. É isso mesmo. O demônio odeia Maria. E se você reza a ela, a oração da Ave Maria, por exemplo, e ali num terço você repete ela 53 vezes, você está afugentando o demônio. É isso mesmo. O demônio odeia e ele não quer. Mas se prepare também, porque os ataques espirituais virão e você precisa estar fortalecido. O Santo Terço te ajuda nesta graça, de estar forte, firme contra os ataques e ciladas do demônio. Depois, a intercessão mariana. Assim como diz São Luís Maria Grimond de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que Maria pega tudo aquilo que nós oferecemos, prepara, por mais simples que seja, e ela apresenta a Jesus. Trazendo a referência de que no Antigo Testamento, a rainha Esther foi até o rei interceder pelo seu povo. Assim, Maria intercede por mim e por você. Pega aquela coisa simples que é a sua oração, que muitas vezes fazemos de qualquer forma, ela deixa mais bela e leva a Jesus, para que ele possa acolher a minha e a sua oração. Então, o Santo Terço nos dá esta graça da intercessão mariana. Maria não cansa de interceder por mim e por você. Depois nós temos a transformação do nosso espírito. A oração, ela parece repetitiva, mas essa repetição vai modelando a minha alma, a sua alma, e nós vamos chegando nos moldes de Maria. Também São Luís diz isso.
no tratado. A oração vai nos modelando no formato de Maria, para que assim nós possamos cumprir aquilo que é a minha e a sua missão. E qual é a nossa missão? Sermos santos. O nosso espírito vai se modelando, vai se transformando para que nós possamos, então, bendizer, adorar e venerar a Deus. Depois nós temos a ação do Espírito Santo. Quando o anjo anuncia a Maria de que ela seria a mãe do Salvador, o que o evangelista Lucas diz? E ela ficou cheia do Espírito Santo. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Esse Espírito que nos foi dado no batismo, ele está aqui, em mim, está em você. Deixamos ele agir em nós para que ele possa nos transformar e assim eu e você chegarmos muito mais perto de Deus, muito mais próximo daquilo que ele quer. Que ele deseja de mim e de você é que sejamos santos. E quem pode nos ajudar é Maria, a mulher que é a mais perfeita dos santos, porque ela trouxe para nós o Salvador. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque me ajudou bastante. E assim nós possamos crescer na nossa intimidade com Deus. Por isso, eu peço para que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com alguém que precisa entender os benefícios de rezar o Santo Terço. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E assim nós vamos juntos evangelizar. Que Deus te abençoe.